boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu converso com o Dr. Roberto Wagner e a gente vai falar sobre reforma da Previdência. Não é isso, doutor? Maravilha. Vamos começar pelo básico. O que é a Previdência? A Previdência faz parte, na Constituição de 88, de um seguro social dentro da ordem social da Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 é uma Constituição que, de uma certa forma, ela é uma reprodução de uma declaração da ONU de 1948, quando as nações unidas por unanimidade declararam na ONU a importância da seguridade social para o mundo pós-guerra. E aí a gente está falando dos direitos humanos. Dos direitos humanos. E ali foi expressamente fixada a importância da seguridade social dali para frente como um importante direito social, previsto nas Constituições. No Brasil, nós temos na ordem social, que é um título importante da Constituição, a Seguridade Social. A Seguridade Social é dividida em 3 esferas: saúde, previdência e assistência. Então, a previdência de que nós estamos a falar, ela faz parte desse tríduo que compõe a Seguridade Social, que na verdade é um seguro social de proteção aos riscos dos trabalhadores que vivem numa sociedade de mercado. Ótimo. Vou sair um pouquinho da pauta, se o senhor me permitir. Nesse tripé que o senhor falou, tem a saúde. É aí que entra o Sistema Único de Saúde? Sim, aí que entra o Sistema Único de Saúde. E é por isso que dizem que parte do dinheiro que vai se economizar com a Previdência pode-se vir a usar com a saúde? Sim, o governo, quando propõe essas reformas, e essa de fato agora foi aprovada, ele sempre usa esse conceito de alocação. Ele fala assim: nós precisamos sanar a Previdência para alocar recursos nos outros 2 pés da Seguridade, que é, sobretudo, a saúde, a Previdência, a assistência é uma forma de Seguridade, que não pressupõe contrapartida financeira. São benefícios para pessoas em alto grau de necessidade, de pobreza, e que não é Previdência, é assistência social. Daí tem aquele conceito de benefício prolongado, benefício continuado de Previdência, que toda pessoa que tem 65 anos, independentemente de contribuir ou não, tem direito a isso. É o BPC? É o BPC. BPC. O BPC a gente gosta bastante de falar porque ele dá dignidade, não é isso? Claro. Mínima dignidade, porque com o dinheiro de papel que a gente está falando de mínimo de dignidade, Tanto para as pessoas que não conseguiram trabalhar e aí não chegaram à aposentadoria em vias de fato, e também para os portadores de necessidades especiais. Sim, o BPC compõe com a Previdência e com a saúde, como você bem citou, o SUS, essa tríade que sustenta a Seguridade, que é o núcleo fundamental da ordem social brasileira, que é princípio fundante da República Federativa do Brasil. Essa que é a questão. Os valores sociais do trabalho é um dos 5 pilares da República como um todo. E esse valor social, por ser um princípio fundante, é irremovível, é cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Os valores sociais são cláusulas pétreas. Não adianta um governo querer fazer bem ou mal, em vias de regra, as regras pétreas, elas são... Muito embora essa reforma da Previdência, a meu conceber... ofenda. Mais do que isso, desconstitucionaliza os direitos previdenciários. É como se daqui para frente os direitos previdenciários não estivessem mais no patamar constitucional, o que fere
o inciso 5 do artigo 1º, que, repito, princípio fundamental da República. Por que eu te digo isso? Porque na emenda constitucional 103, 219, dia 13 agora, que nós estamos a falar dela, extremamente recente, por isso até me perdoe algumas falhas aqui, de forma que eu alguma. acho que todos nós temos que discutir o que está acho que acontecendo para todos entender. nós, doutrinadores ou pensadores, nós estamos no meio desse fogo pensando esse instrumento, né? Então, essa emenda, para você ter ideia, cita 53 vezes a expressão lei complementar e cita 28 vezes a expressão lei ordinária. Então vamos entender o que é lei complementar significa? E o que é lei ordinária para daqui a pouco conseguir dar um outro passo. Então, cara, isso significa o seguinte: hoje, ou até ontem, os direitos sociais previdenciários estavam protegidos por um quórum de emenda constitucional. O que é isso? Confere uma rigidez ao sistema quando algum governo quer alterar as normas. Certo. Uma emenda constitucional hoje demanda a votação de 308 deputados, numa casa que tem 513, que é a Câmara dos Deputados. E no Senado... São os 2/3, não é isso? 3/5. 3/5. E no Senado, que são 81, eles precisam de 42 senadores para alterar uma Constituição. Maioria simples. Quando eles, na emenda, transferem essas matérias para a lei complementar, eles estão reduzindo a rigidez do sistema e transferindo essa possibilidade de alteração no futuro por apenas maioria absoluta, que é 257 deputados. Conseguir 50% é bem mais fácil do que conseguir 3/5. E um detalhe mais gravoso para os direitos sociais é porque há 23 citações à lei ordinária. E o que é a lei ordinária? A lei ordinária requer um quórum simples. Quórum simples é o seguinte: eu preciso ter a metade mais um dos deputados presentes em uma sessão, e tendo essa presença de 257 deputados numa sessão do Congresso, eu posso votar uma lei vencer com maioria simples, metade mais um dos 257. Então nós estamos falando de metade da metade. Se eu tiver metade das pessoas, digamos assim, para fazer uma conta fácil, para o nosso telespectador lá de casa entender, e se eu tiver errada para o senhor me corrigir? Digamos que fossem 100 pessoas. Se 51 estivessem ali, já pode abrir a votação. Pode. Se 26 votarem, já está aprovado. Já está revogado os direitos sociais. Então, na verdade, essa emenda ela é muito mais profunda, porque ela é um projeto de desconstitucionalização dos direitos sociais. O que é, na linguagem da doutrina do direito constitucional, do direito financeiro, do direito tributário, um nítido ofensa ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso social. Nós estamos deixando, sem perceber, que a gente consiga piorar o quadro social pautado em 1988. É isso? Em linhas gerais, numa linguagem que o meu telespectador, que não tem a formação acadêmica, consiga entender. A gente está piorando o que a gente conseguiu estabelecer em 1988. Essa degradação dos direitos sociais, elas vêm num crescente, né? E, sobretudo na última década, isso vem cada vez mais. E com uma visão que hoje é mais do que nunca dominante, né? Que é uma visão de Estado mínimo, não é? Na verdade é de um Estado mínimo. Que significa privatização máxima. Proteção menor, não é? Deixar as pessoas viverem por sua conta, o Estado, sob uma alegação de endividamento, né? Então a gente passa por uma desproteção social crescente em relação aos direitos dos mais desfavorecidos, né? Que no caso, no Brasil, são protegidos, repito,
pela Seguridade, que inclui previdência, assistência e saúde. Que até então estavam mais protegidos. Isso. E agora menos ainda. Isso. E o sonho desse avanço regressivo, ou seja, destruidor em cima da Seguridade, da Previdência, era um sonho, né, que se inicia fortemente no governo provisório do Michel Temer, né? Certo. Mas que não tinha tanto apoio. Não tinha. E tinha um estabelecimento melhor do povo na rua. Isso. O povo, até antes da eleição do atual governo federal, parece que o povo tinha mais coragem para ir para a rua. E agora parece que está sem coragem ou sem forças também. O mais dramático, a meu conceber, é que a aprovação social do atual presidente permitiu esse desastre social, né? Me parece que nem ele tem noção, e os deputados aprovaram essa emenda de forma tão rápida, Estão né? sem estudo? Tão sem reflexão, muito no emocional, no discurso de números, né? O governo fantasia muito em números, né? E isso tudo levou praticamente à aprovação nos 2 turnos na Câmara e nos 2 turnos do Senado de uma exclusão de um debate social, como se qualquer defesa de proteção social fosse uma defesa contra uma evolução da sociedade brasileira economicamente, quando, na verdade, os economistas, não é, defendem o contrário, né? Que nós estamos entrando num profundo retrocesso social, que daqui a 10, 20 anos nós vamos, ao revés de ver crianças nos semáforos, provavelmente veremos idosos nos semáforos vendendo balas ou vendendo outra coisa. Nós vamos ver uma mudança de perfil de pedintes no semáforo devido ao grau de desproteção social. Estamos falando de uma mudança de paradigma total. Total. Previsto no nosso país. A meu conceber, os meus estudos demonstram que a gente está em caminho de franco retrocesso social. Em todas as áreas do direito, a gente vê retrocesso social. Muita punibilidade na área criminal, né? Muitas mortes, direito de defesa fragilizado. Você fala em defender a críticas severas, né, contra direitos humanos de quem? Quer dizer, um momento de muita truculência. É a mesma truculência com as minorias? Sim. É um movimento, sim, contra as minorias e sobretudo, um movimento também calcado muito numa polarização que nós vimos na eleição e que agora a vertente, que a gente pode falar isso tranquilamente, a vertente mais neoliberal, né, uma vertente fortemente liberal, está permitindo esse retrocesso social, e me parece que a pessoa em si do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, é muito deletéria nesse ponto. Ele está vivendo um momento de muito endeusamento, ninguém o enfrenta, os discursos que ele o faz de moda, de uma certa forma aplaudida, a não ser com a resistência, né? Mas é uma visão absolutamente retrógrada. Nenhum país contemporâneo tem mais essa visão dele, totalmente afastada do social, né? Ele me parece uma personalidade até excêntrica do ponto de vista do mundo moderno. Ele é uma pessoa que está bem fora. E as consequências não são nada boas. Eu temo pelo nosso futuro. Nós vamos sofrer muito. E quem está indo na Previdência hoje para se aposentar já está sofrendo, já está vendo a dificuldade, a mudança, né? As regras de transições também são dolorosas, são muito, muito duras. E quem está entrando no mercado hoje, então, mais ainda é assustador, né? Eu acho que a gente, de uma certa forma, a gente destruiu a ideia de previdência social
posta na Constituição de 1988. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco dando continuidade. Fica com a gente. José, olha quem eu vejo, grande João. E aí, tudo bem? Poxa, cara, que bom te encontrar. Bom demais. Na hora do almoço, melhor ainda. Meu ticket saiu hoje. Bora almoçar? Cara, não posso não. Não tem mais vale-refeição. Eu pago pra você. Recebi a participação nos lucros da empresa esse mês, tô de boa. Oh, que beleza isso, hein? Bem que eu queria. Mas infelizmente não posso, João. Tô numa correria danada. Então vamos fazer o seguinte, ó. O sindicato conseguiu a redução da jornada lá de trabalho. Aí eu tô conseguindo sair um pouquinho mais cedo. Passo no supermercado, com meu vale alimentação. E a gente faz uma janta lá em casa hoje à noite. Bora lá, o que é que tu acha? Tá difícil hoje na tua casa, rapaz. É que eu tô fazendo Uber à noite. Aí também preciso compensar a perda de assistência médica, né? E também da dentista. E também não sou sozinho, né? Tem a família. Pô, que situação, meu irmão. Pô, que situação. E agora também os caras inventaram essa tal de carteira de trabalho verde e amarela. E pior, sem direito nenhum. Ele lascou de vez. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Luta pelo teu sindicato. Não deixa acabar com ele, não. Sem ele a gente perde tudo. Vou te falar uma coisa, João. Pode não parecer, mas o sindicato faz parte da nossa vida. Pode crer, meu irmão. Precisamos olhar por nós, porque o patrão só está vendo dele. É isso. E não esquece, eu sou você sem o sindicato. Valeu, irmão! Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você, pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Roberto Wagner, que está falando sobre a reforma da Previdência num pensar a reforma, não só numericamente. E aí num pensar, né, a reforma que não, uma das questões que não foram aprovadas era a diminuição do valor do BPC. Mas o fato desse quesito ter entrado em consideração me dá sustentabilidade para poder questionar outras coisas. O Paulo Guedes, em uma de suas entrevistas, salvo engano na Globo News, disse que o motivo pelo qual o governo gostaria que o BPC fosse diminuído de um salário mínimo para cerca de R$400 era porque, afinal de contas, a pessoa nunca trabalhou, então não merecia ganhar o mesmo salário mínimo que um trabalhador. E também os portadores de necessidades especiais conseguiriam dignidade com R$400. Na sua avaliação, tanto dessa fala como do contexto da reforma, o que isso significa para o nosso país? Eu penso que o BPC, benefício de proteção continuada, né,
que faz parte da vertente da assistência, né? É muito importante para a nossa população, até porque a informalidade no Brasil é imensa, muitas pessoas não conseguem, passam a vida sem carteira assinada. Sim. Então nunca vão aposentar pela Previdência Social. Então a assistência social, que é outra vertente da Seguridade, que entra com esse BPC. E essa ideia de reduzir o BPC de um salário para menos de um salário mínimo é de uma crueldade social incrível, né? E demonstra nitidamente, né, que o governo tem pouca sensibilidade para o nosso flagelo social. Agora, vindo do Paulo Guedes, não me assuste, porque o Paulo Guedes é alguém que esteve ao lado do Pinochet. O Paulo Guedes, ele fez o plano econômico do Chile apoiando a ditadura. O Chile que agora está no meio... De uma certa maneira, ele foi apoiador daquele ditador que fez aquela atrocidade no Chile, né, na década de 70. Então, o Paulo Guedes tem muito dentro dele, desse discurso autoritário. Quem o vê falando hoje, vê. Então, exigir dele sensibilidade social não me parece que seja razoável, porque ele vem de uma outra vertente, não é? E outra coisa que me parece também, e que isso é patente, ele é alguém descolado da realidade contemporânea atual, insensível. Não sei se você lembra daquele episódio quando ele fez uma crítica satírica à esposa do Macron, sim, que né, preconceituosa, né? Ele Ele tem uma postura meio dinossáurica, meio jurássica, assim, no mundo atual. Ele não é um economista contemporâneo, né? Ele não tem uma visão contemporânea do mundo. Ele não tem uma visão do mundo atual. Isso, insensível. Não é um Piketty, um francês com acessibilidade, né? Ou como a gente pode falar hoje no Brasil aqui, de Denise Gentil, que é uma economista da UFRJ de extremo interesse, de extrema sensibilidade social pelo Brasil, né? Então, as posturas do Paulo Guedes, a condução das próprias reformas, seja dessa que foi aprovada, das duas que ele encaminhou, agora a PEC do Pacto Emergencial e a outra PEC, são sempre posturas muito autoritárias, de pouco diálogo com a sociedade e sempre de uma intenção ou de uma suposta compreensão de que sabe a solução para o Brasil, né? De maneira que isso também me leva a crer que bem responsável por isso é o presidente Jair Messias, porque quando ele nomina, ainda que jocosamente, o Paulo Guedes como seu posto Ipiranga, isso é de uma pequenez administrativa, né? O que a gente espera do presidente é sempre um homem de postura equilibrada, ponderando as situações. Nunca um ministro pode ter essa postura quase que libertária de decidir o que ele quer. Até porque a população vota no presidente. Isso. E hoje o que nós vemos na realidade, aquele projeto que o Paulo Guedes apoiou no Chile, é um projeto naufragado, né? A miséria está estampada, o Chile está há 45 dias consecutivos nas ruas, lutando agora por uma nova Constituição. Por quê? Porque a metade da população chilena não tem qualquer proteção de previdência social. E é onde a gente vai chegar? Partindo da reforma que se estabeleceu? Eu acho que a sinalização deste governo, não é aprofundar a restrição social. Pior do que isso, Carla, porque agora vai aprofundar via lei complementar e via lei ordinária, ou seja, com quóruns muito mais baixos e sem debate constitucional. A minha esperança é que haja litigiosidade, né, das centrais sindicais e de todos, da ordem dos advogados, de todos aqueles que ainda tenham sensibilidade social para a situação grave do Brasil e que possa questionar no Supremo Tribunal Federal essas alterações que são, no fundo, uma
retirada de todos os direitos previdenciários da Constituição, para facilitar uma maior alteração dos direitos sociais do ponto de vista infraconstitucional. E sempre na direção de um afastamento do Estado na proteção social dos mais desfavorecidos. Isso aqui é importante notar. O povo que está nos vendo é que a reforma é para desproteger mais ainda os desprotegidos. É o meu entender, e o entender dos doutrinadores, economistas que eu reflito com eles. Primeiro porque trabalhar, a idade mínima já é cruel. Você perde o direito do tempo de trabalho. Não se aposenta mais por tempo de Não contribuição. se aposenta por tempo de contribuição. Quando você se aposenta na idade, você só se aposenta com 60%. Para chegar a 100%, a matemática é completamente inviável. E ainda a gente lembra que assim, são tempo contínuo de trabalho, e a gente está num país em que, em via de regra, a estatística diz que o brasileiro contribui 5 meses por ano. Carla, Isso é uma loucura. se você me permite também, Permito, claro. tem um outro problema também muito sério no Brasil, que é a desigualdade entre os entes federados. Porque quando você coloca uma idade de 65 para homens e 60 para mulher, na região sul, isso representa uma coisa. Agora, quando você coloca isso no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, isso é um absurdo. Porque o povo não vive isso tudo. Porque não vive isso. Um cidadão nordestino com 60 anos já está destruído pela vida miserável que ele vive. Essa reforma não poderia tratar o Brasil de forma uniforme com a fixação dessas idades, porque o Brasil não é uniforme. As suas dimensões, e a gente fala isso sempre, são Exigem. dimensões continentais. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade social, o que não é o caso do ministro Paulo Guedes, saberia que deveria essas idades serem fixadas de forma mais condizente com a situação de cada estado brasileiro, sobretudo Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Igualar um cidadão do Piauí, do Maranhão, com um cidadão do Rio de Janeiro, de Florianópolis ou de Belo Horizonte, é de uma crueldade social impensável. O que fazer nesse momento? Nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu sempre tento deixar essa grande questão para o trabalhador, para o nosso telespectador. O que fazer diante disso? O que fazer diante disso é lutar pelos seus direitos na justiça, aqueles que se sentirem flagrantemente ofendidos pela reforma, mas, sobretudo nas eleições municipais que vierem aí, Sim, agora no próximo ano. verificar aqueles deputados e senadores que apoiaram essa reforma nefanda, cruel, os partidos que fizeram esse apoio, que fizeram esse complô em torno do Paulo Guedes, e dar uma resposta contundente a eles, um não contundente nas urnas contra ele, para que a gente possa mudar o rumo do Brasil e que o Brasil possa reencontrar-se com a sua sensibilidade social, com a sua grandeza de acolhimento, né? Um país rico na fraternidade, e que são valores constitucionais irrevogáveis, a dignidade, o valor social do trabalho. Nenhum governo pode mudar, porque são preceitos constitucionais. E eu acho que é nas urnas, sobretudo nas urnas, através da democracia e nas redes sociais, já a partir de ontem, protestar veementemente contra esse governo, de maneira que a gente possa coibi-los de atitudes ainda mais nefastas, doravante a serem tomadas, se nós não reagirmos contra essa agressividade que foi essa reforma.
Maravilha, eu estou muitíssimo agradecida. Foi um grande prazer, foi uma grande aula para mim, tenho certeza que também para o nosso telespectador. Espero em breve tê-lo novamente conosco no Trabalhador em Foco. É um prazer para mim, cara. Muito obrigado. Obrigada a você que ficou com a gente volta na próxima semana, sempre com um bate-papo que tem a cara do trabalhador. Um abraço grande, até lá. Tchau, tchau.